Olá, internautas! Estamos aqui novamente no Soberania Nacional. E hoje eu vou retomar o assunto do Marco Zero, porque eu tenho certeza que é um assunto que vocês são ávidos por informação, porque são da área, né? Até porque a UTV é a primeira TV internet do Brasil. E também vou tratar de cultura, porque eu acho que isso é um dos braços necessários para a gente continuar a crescer e realmente se firmar como o país. O pessoal fala o cara, não é, Tadeu? Mas eu acho que é o país, não é? Estou recebendo aqui o Tadeu Souza, que é o coordenador da Funarte São Paulo. Tadeu, prazer recebê-lo aqui. Prazer meu, Rosana. E também a doutora Rúbia Maria Ferrão, minha colega, e que é especialista em Direito Digital. Prazer recebê-la, Rúbia. Prazer é nosso, olá para todos. Agradeço o convite. E vamos lá. Tadeu, conta, eu acho que o Brasil carece um pouco de memória, né? Então, conta um pouco para os nossos internautas o que é a Funarte e como está a Funarte aqui em São Paulo. Bom, a Funarte é o braço do Ministério da Cultura, Rosana, que a nível nacional cuida das políticas de artes cênicas, que engloba teatro, dança, circo e artes visuais. E cuida um pouco também da parte de publicações ligadas a essa área as áreas afins, né? Então, o que se refere a publicações no segmento de teatro, tem um departamento na Funarte que cuida dessa política. A Funarte foi fundada em 1975, é o primeiro órgão no Brasil que é criado para atender e criar políticas públicas, e por incrível que pareça, é um órgão que foi fundado pela... Quem incentivou muito a fundação da Funarte, a criação, foi a filha do Ernesto Geisel. Uma grande contradição, né? Que é aquela que o Chico cantou: você não gosta de mim, mas sua filha gosta, e a própria que criou a Funarte, né? E posteriormente, né, se cria em 1985 o Ministério da Cultura, e a Funarte é vinculada ao MINC. Ok. E os projetos que mais estão te atraindo atualmente nesse trabalho? Porque eu acho que ela entrou em 75, e de lá para cá, né? Você está desde quando na Funarte? Eu acho que pontuando. Eu assumi a Funarte em janeiro de 2011. Okay. Mas a Funarte faz parte da minha vida porque eu milito na área da cultura desde 16 anos de idade. Então, digamos que é um órgão que eu conheço profundamente, né? Porque fui um frequentador dos teatros, da sala de música. Assim que a Funarte surge, assim, o foco principal era a música, né? Até porque o regime militar ele não era muito simpático ao teatro. Então, o foco era a música. Obviamente, depois da abertura, o universo se amplia, né? Hoje, os principais projetos assim, que eu gosto muito são os editais, né? Que é o edital de teatro, né? Os editais de circo, os editais de dança, né? E as políticas para atender os artistas ribeirinhos, né? do Amazonas, do Rio São Francisco. E os artesões. Os artesões. E também, né, os editais de ocupação dos espaços, porque a Funarte, a sede nacional, fica no Rio de Janeiro. Nós temos a representação aqui em São Paulo, uma outra representação em Minas Gerais, outra em Brasília e um escritório em Recife. Né? Então, com exceção de Recife, lá em Pernambuco, né, os outros espaços, todos eles têm salas para teatro, para dança, né? E fica aqui também o convite para quem estiver ouvindo, né, entrar em contato com a gente. A Funarte fica ali na Alameda Nótima, 1058, no Bom Retiro, próximo ao metrô Santa Cecília. E é só dar um Google, Portal das Artes, que você entra no site da Funarte, né, que é funarte.gov.br, e você tem a programação não só da representação de São Paulo, mas também a programação de todas as outras representações. Aí a programação de teatro, dança,
música, oficinas, né? Então, é um convite que fica aqui. Muito legal. E para todas as idades, Tadeu? Para todas as idades. Assim, agora nós vamos intensificar uma programação mais para as crianças, né? Para uma programação infantil. Nós estamos no momento instalando no estacionamento onde ficavam vários carros. A gente pediu para os carros irem cuidar da vida deles, que a gente vai ocupar o espaço desses carros com uma lona de cia, Que legal. e para desenvolver várias atividades circenses, também em conjunto com música, né? Então, também na Alameda Norte, e temos também o Teatro de Arena, que é um teatro que fica na Eugênio Kuznet, próximo ali do antigo Hilton Hotel, que é um teatro de resistência à ditadura militar, né? Esse teatro também pertence à Funarte, e há 6 anos atrás, a Funarte comprou o TBC, que é o Teatro Brasileiro de Comédia, que é o templo do teatro em São Paulo e no Brasil. Era um teatro que estava fechado. Nós estamos reformando esse teatro e eu creio que até dezembro a gente entregue de volta para a cidade de São Paulo essa obra maravilhosa, né? Me conta uma coisa, Tadeu. O que incentiva os artistas, ainda hoje no Brasil, com toda a dificuldade que a gente observa, e com eu diria assim, aquilo que a gente estava conversando lá fora. As pessoas vão viajar em excursão, enfim. Os brasileiros são os que menos vão em museus, os que menos vão nas próprias igrejas, até mais nas igrejas pelo cunho religioso do brasileiro, mas não é do brasileiro esse ir aos museus, mesmo ao teatro. Acho que ainda estamos num público pequeno que frequenta. O que você fala quando um artista te procura, ou quando um jovem fala, puxa, eu quero ser um artista, ou eu quero ir para o circo, eu quero cantar, qual o caminho que eu sigo, o que eu posso esperar? Porque, tirando aqueles que contam com o blim-blim, né, não é fácil para o artista sobreviver no Brasil. Ou esta realidade já mudou, Tadeu? Olha, eu quero te responder, assim, primeiro fazer uma reflexão em cima de uma colocação tua, que é o brasileiro não vai ao teatro, né? Ainda é pequeno o público, né? Não tem o hábito de procurar a arte, né? Ao meu ver, no nosso país, né, que é um país que é um país que foi colonizado, né, e a maioria dos países que passaram por um processo de colonização, eles, infelizmente, para haver a dominação, a cultura ela foi massificada, né? Então, até poucos anos atrás, cerca de 13, 14 anos, a cultura era tido no nosso país como o entretenimento ou a cerejinha do bolo, né? Então, desde a chegada dos portugueses no Brasil, a cultura vinha sendo, até 13, 14 anos atrás, ela era tratada do ponto de vista pontual, né? Dizem que a política, alguns estudiosos dizem que a política cultural ela se dá com D. Pedro II, porque foi um grande mecenas da cultura e tal, mas não deixa de ser pontual, né? E pasme, né? Porque depois do período, né, de colonização, período da colônia, ela vem sendo sempre tratada do ponto de vista pontual e pela primeira vez se pensa também pontualmente na cultura como política pública em 1930 com Gustavo Capanema, né? Quando ele começa a enxergar a cultura não só além, né, das belas artes, começa a considerar a cultura material e imaterial, né? E no processo da colônia, no processo a cultura dos iletrados, dos mestiços, não era considerada cultura. E Sim. até hoje, né? Até hoje. Existe um preconceito muito grande contra a cultura digamos, excluídos. Excluídos, né? Então, o que vale até hoje,
leia-se as novelas que a gente vê. Com certeza. Né, que o padrão do galã é europeu, é de olho azul. Né? Então, e da menina, né? É, O mesmo perfil, a loira com exatamente. chapinha. Exato. Então, a cultura ela, da classe dominante era a que valia. Né? As belas artes eram a que valia. A partir de 1930, com o Gustavo Capanema, ele começa a enxergar de outra maneira. Quando ele cria um departamento de cultura dentro do Ministério da Saúde e Educação, ele cria um departamento para tratar a questão da cultura. Aí ele traz intelectuais, e traz Drummond de Andrade. Foi vontade dele vontade mesmo, dele né? Porque mesmo, não tinha nada a ver com saúde, não é? E um outro grande salto a gente dá, né, com Mário de Andrade, à frente do Departamento de Cultura no município de São Paulo. E aí é a Semana de Arte Moderna, aí se expande, mas também foi um momento. Né? E aí, por incrível que pareça, em 75 cria-se a FUNARTE, que é a Fundação Nacional de Artes, para cuidar dessa questão. E, por incrível que pareça, em um país riquíssimo, né, um dos países mais ricos em diversidade cultural do planeta, por incrível que pareça, o Ministério da Cultura é criado em 1985, que em 1984 o Collor de Mello fecha o Ministério da Cultura. E com a chegada do Fernando Henrique ao governo, aí se cria a lógica da renúncia fiscal, que é criada a Lei Rouanet e se cria o mote que cultura é um bom negócio. Ou seja, de fato, o Brasil começa a pensar em política cultural, né, no governo Lula, com a chegada do Gilberto Gil. Obviamente que tudo que tem sido feito até agora é pouco, e pouquíssimo mesmo, né? Mas é muito recente ainda. E é muito Se você recente, pensar a que questão de da 85, cultura. é muito porque recente. A nossa sociedade, e Rúbia, ela foi preparada, ela foi treinada para dizer assim, desenvolvimento. Quando se pensa em desenvolvimento, você pensa em pontes, né? Obviamente, saúde, que tem que ter, transporte, tal. Mas eu costumo falar o seguinte, que eu não acredito em desenvolvimento social, de fato, né? Que a cultura não transite no meio desse desenvolvimento. Porque não adianta você ter uma sociedade desenvolvida do ponto de vista material se essa sociedade não é desenvolvida do ponto de vista humanístico. Tá certo? E aí, para fazer esse processo de mudança do ponto de vista humano, é a cultura. Ou seja, um desenvolvimento só do ponto de vista material é um desenvolvimento manco. Né? E aí, respondendo a tua outra pergunta, né, quando alguém me procura, eu acho fantástico. Né? Eu acho que quanto mais soldados a gente tiver no nosso meio, no nosso país, para que nos ajude, né, a fazer esse processo de transformação, é fantástico. Né? É muito interessante, até porque, como você falou, a cultura faz muito pouco tempo ela está realmente com esse olhar de um Brasil e de um Brasil regional com as suas riquezas e características. Né? Nós temos aquela festa lá no Nordeste, me fugiu o nome, que é do azul e do vermelho. No norte, o boi, né? De Parintins, que é bárbara. E pouco se fala nela, apesar do carnaval estar em todos os países do mundo. Né? Eu acho fantástico. Agora, você tem conseguido, porque eu tenho observado cada vez mais, Tadeu, que o Brasil, toda essa riqueza dele está se traduzindo no terceiro setor com um monte de entidades agindo em prol de alguma coisa. Por exemplo, eu estive com o Instituto Alana aqui e elas falando desse trabalho de educação nas escolas para desenvolvimento justamente da arte em cada uma dessas crianças, né? E você vê a possibilidade de que daqui a um tempo a Funarte ou enfim conseguir estar ligado a todas essas entidades, porque é uma economia de trabalho, é uma economia de custos e uma troca de experiência fantástica, né? Porque você vai começar agora um trabalho com as crianças, não é isso? Então, se de repente juntasse o Instituto Alana, por exemplo, que já traz uma história de trabalho nesse setor, o pessoal do circo, que eu quero muito ouvir, porque o circo eu ia quando era criança, né? Como é que está isso hoje? Como é que você vê esse juntar de todos esses setores que estão trabalhando para um Brasil melhor? Então, quando eu me refiro, eu falo que
se pensa em política cultural de fato no país, né, cerca de 13 anos com a chegada do Gil ao Ministério da Cultura. É nada. Muito É adolescência. Muito rápido, muito rápido. É bom a gente explicar um pouco por que a gente está falando isso, né? Porque é quando se pensa pela primeira vez no país, né, em um sistema de cultura, que se pensa no Sistema Nacional de Cultura, que é semelhante ao SUS. Né? Você vai criar o CPF da cultura no país. Ou seja, o Ministério da Cultura, com o sistema implantado, 2% do PIB brasileiro tem que ir para a cultura. Tá. 1,5% o Estado tem que designar para a cultura e 1% o município. Você tem que criar o fundo municipal, o estadual e o federal de cultura. Você tem que criar montar as conferências de cultura, criar o Conselho Municipal, Estadual e o Federal de Cultura, e você tem que desenvolver o plano municipal, o estadual e o federal de cultura. Né? E os municípios, né, que fizerem adesão ao sistema nacional e os estados também, eles vão ter que implantar esse CPF, tá certo? Né? Você implantando esse CPF, você faz com que organizações, né, da sociedade civil, elas entrem em contato e se aproximem. Por exemplo, a Funarte, quando eu me referi aos editais, né, quando os editais são lançados, tanto a nível nacional quanto de ocupação, as produtoras e essas organizações têm como encaminhar seu projeto. Okay. Né? Então, os projetos são encaminhados, a gente tem uma curadoria que analisam esses projetos e, dependendo da qualidade, né? E eu não gosto muito desse termo qualidade, mas da grandeza deles, né? Aí a curadoria beneficia. Né? Além disso, nós temos também os editais para bandas, né? Que a distribuição de instrumentos, né? E os municípios e as associações também podem disputar esses editais. Eu até aconselho aqui aos ouvintes, né, aos telespectadores, para que acessem constantemente, né, o site do Ministério da Cultura, que põe MINC, M-I-N-C, no Google, que você já vai entrar na página, ou o Portal das Artes, que é o portal da Funarte, que você tem constantemente informações sobre dos editais que estão sendo lançados. Muito legal, muito legal, isso é muito importante. Quando você fala em artes visuais, você também está se referindo ao grafitismo? Que passou também por uma rejeição e depois um reconhecimento internacional, e hoje há até um projeto, né, de grafitismo por conta da Copa. Claro, eu tenho muito respeito pelo hip hop, né? Eu sou de uma opinião, eu acompanhei muito o surgimento do hip hop aqui em São Paulo. Eu lembro quando eu era adolescente, eu ia muito ali no metrô São Bento, e DJ1, o Taíde, o grande Nelson Triunfo, que hoje, por sinal, é um grande amigo, que está lançando um livro agora, Triunfo, estão fazendo um filme sobre a vida dele. O hip hop, quando nasceu no Brasil, da mesma maneira quando surgiu o samba, né? Porque os sambistas, eles eram perseguidos, né? Assim, eu sou muito amigo também do Oswaldinho da Cuí, que ele conta quantas vezes ele não foi preso, né? Porque fazia samba. E o sambista era tido como vagabundo. Né? Quando o rap, toda a política, né, da classe desprivilegiada do ponto de vista financeiro, quando essa cultura surge, ela é discriminada. Né? Então, assim, foi assim com o samba, é assim com as manifestações da cultura afro, não é isso? Né? O hip hop não foi diferente, né? E existia um preconceito, e eu considero o hip hop uma cultura. Por que eu considero uma cultura? Porque ela envolve 4 elementos, que envolve o grafitismo, né? O grafite, envolve o MC, que é o mestre de cerimônias, que é o cara que vai falar a letra, tem a discotecagem, né? E a dança. E assim, no hip hop se fala muito dos 4 elementos, mas eu vou mais além, eu acho que tem muito mais, né? Porque tem uma moda específica do hip hop, né? Tem uma forma própria deles se vestirem. E
voltando à questão do grafite, eu acho fantástico e envolve isso. Hoje nós temos artistas, você pega o caso dos Gêmeos, são dois rapazes que fugiam da polícia no bairro do Cambuci. Hoje, os Gêmeos, eles são reconhecidos... São heróis do bairro do Cambuci. Exatamente, e são reconhecidos internacionalmente. Sim, né? sim. E o trabalho dos caras é maravilhoso. Então, o grafite assim, um segmento aí das artes visuais que eu acho fantástico. O Vale Cultura, pegou, não pegou? Pegou, tá pegando. Tá pegando. Então, fala um pouco a ministra Marta Suplicy, ela tem sido assim, ela defende essa bandeira com muita força, né? Acho que é importante explicar. O Vale Cultura, na verdade, ele é um mecanismo que os trabalhadores, né, já têm, né? É o tipo de um cartão do Vale Refeição, né? Você é beneficiado, você recebe R$50 naquele cartão e você pode, com esse cartão, comprar livros, você pode ir ao cinema, você pode ir ao circo e você também pode acumular esse valor, né, a R$200, R$300, R$400 para comprar um instrumento musical, enfim. E como é que é o acesso? O acesso é a empresa, né, a empresa aderir ao Vale Cultura. Nós hoje já temos talento, mas até o Brasil entender, né? Tudo no Brasil é lento, né? Eu sempre lembro isso. Você lembra do cinto de segurança? Sim. Primeiro era facultativo, aí depois era obrigatório, mas não tinha multa. É isso. Hoje, por exemplo, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, né, já aderiram. Então, a empresa que adere ao Vale Cultura, né, faz um convênio com o Ministério da Cultura e os 10% do valor de 50 é abatido, é bom que se diga isso, no salário, que são R$10,50, é o trabalhador que arca, mas 90% é a empresa. Só que quando a empresa, né, for pagar o imposto de renda, esse valor que a empresa repassou para os funcionários, ele abate no imposto de renda. Na verdade, é uma renúncia fiscal. Perfeito. Né? É uma renúncia. Muito, muito importante. Sim. Muito importante. E é legal aqui explicar, porque seria, assim, quem está ouvindo, quem está vendo, é importante chegar na empresa e conversar, para que as pessoas procurem o Ministério da Cultura, que façam a adesão, né, e também os fazedores de arte e cultura no país que se cadastrem, né, que é procurar uma empresa, fazer o cadastro, procurar uma empresa que trabalha com Vale Refeição e pegar a maquininha. Então, de repente, um circo. É ir numa empresa, fazer o cadastro, e em uma empresa de Vale Refeição, essas maquininhas, e põe na porta do circo, entende? O cara, né, chega e passa o cartão e bom espetáculo. Eu acho que isso tem que ser mais divulgado, Tadeu, né? Porque aquela história, o brasileiro, só a hora que ele, que legal, é que ele vai se tocar e vai atrás, né? Acho que o empresariado realmente precisa ser bom, porque vai movimentar milhões. Nossa, né? e o funcionário, a hora que ele fala, puxa, eu tenho aqui um Vale Cultura, então eu vou ao teatro. Certo. Não é? Então, é importante que a gente chame a atenção para um detalhe, né? As pessoas ainda não enxergam a cultura, porque é importante, como eu já frisei aqui, a cultura para o desenvolvimento social. Mas é importante que você tocou nesse assunto, e é importante que a gente saiba o quanto a cultura pode movimentar de mercado, né? Que é a economia da cultura. Quando você estava se referindo às associações, às entidades, existe hoje também, existe dentro do Ministério da Cultura a Secretaria da Economia Criativa, que é justamente para trabalhar essa questão da economia da cultura. Para você ter uma ideia, você estava se referindo à festa de Parintins. Até 15, 16 anos, aproximadamente, a festa junina de Caruaru, né, e Campina Grande, mas os dados que eu vou passar é de Caruaru, que Campina Grande eu não sei, né,
hoje, direto e indiretamente, ela emprega mais de 300 mil pessoas. Nossa Senhora. Entende? Então é uma potência, além... Uma festa no ano. Uma festa no ano, né? Então, hoje, o PIB da cultura no Brasil é o 5º. Nos Estados Unidos, ele é o 2º e só perde para a indústria armamentista, ganha da automobilística. Nossa. Então, quando a gente fala da economia da cultura, é também falar que através das nossas manifestações culturais, da nossa riqueza e diversidade cultural, a gente pode gerar muita renda e empregar muita gente. E os trabalhadores da cultura, a remuneração deles, eles são remunerados de 3 a 4 vezes do que o que o mercado paga, né? Então, é um detalhe que a gente não presta atenção. E eu costumo dizer também que a gente tem essa história toda aí da camada do pré-sal, que eu acho que a gente tem uma camada, acho não, tenho certeza, que a gente tem uma camada, né, mais importante que o pré-sal, que é a nossa diversidade cultural, até porque ela não acaba, né? E o pré-sal, o petróleo acaba. Exato. E a nossa identidade, nossos valores culturais, se a gente preservar, eles vão ser eternos. E precisa, né? É fundamental, porque você quer dominar uma nação, você quer roubar a alma de alguém, roube a sua cultura. É a melhor forma, antes dos opressores dominar uma sociedade e ir em busca da dominação, elas não mandam a indústria bélica. Primeiro elas dominam culturalmente. E por incrível que pareça, não sei se vocês sabem a história da guerra do Vietnã, por que aqueles índios e os japoneses, aqueles olhinhos puxados, com todo armamento bélico, não perderam a guerra para os Estados Unidos, né? É justamente porque eles não tinham perdido sua identidade cultural e conheciam muito bem o terreno geográfico. E aí, por mais que os Estados Unidos botassem arma lá dentro, eles conseguiram vencer por conta da sua identidade e seus valores. Outro exemplo que nós temos foi na Segunda Guerra Mundial, quando tiraram, primeiro, todas as obras-primas dos judeus, não é? Exato. E se apropriaram, tanto que recentemente foi achado um acervo fantástico. Que é isso? Mas eu acho que o Brasil tem tudo para, nessa diversidade que o Tadeu falou. E ontem eu estava ouvindo uma matéria, Tadeu, falando inclusive que nós já estamos com 80 países no Brasil, inclusive de refugiados pedindo asilos, de todas essas comunidades que estão com problemas no mundo e que vão trazer a cultura deles também, que vão acabar sendo incorporadas na nossa cultura. Então o Brasil, eu acho que, eu vou ousar dizer, Tadeu, que é o país com mais potencial de diversidade cultural do mundo. Eu concordo plenamente. E sem ufanismo nenhum, né? Eu sou muito fã do professor Darcy Ribeiro, quando ele fala o Brasil não é um país, é um continente, né? Porque é um país que junta todas as raças, que junta todas as culturas, e o professor Darcy Ribeiro falava o seguinte, que nós somos a nova raça, e não um país, e sim um continente, por agregar tanto, e somos únicos no planeta Terra, nesse sentido somos. Eu tenho certeza. Agora eu vou chamar a Rúbia aqui. Rúbia, Marco Zero, o que de fato mudou e o que de fato foi importante? Porque me parece que, principalmente nos aspectos legais, ainda ficou muita coisa a ser finalizada. Sim, na verdade foi um avanço. A gente vê o projeto Marco Civil como um bom projeto. Por quê? Muitas vezes é disseminada a ideia de que a internet é uma terra sem lei e que precisaria de lei, e a gente que trabalha com a lei fala, mas não é possível, tem tanta lei, tem tanta coisa, como não tem lei, né? Então a gente que acaba trabalhando com isso, soa até estranho ouvir esse tipo de informação. Mas, em verdade, alguns aspectos e alguns pontos ainda dependiam de um maior esclarecimento, de que ficasse uma coisa mais sedimentada, para que não existam decisões díspares, né? Para que haja uma clareza por parte de todos. E o Marco Civil, ele veio a preencher algumas dessas lacunas, né? Então, por isso que a gente acaba entendendo como sendo um bom projeto.
Então, o Marco Civil ele está sustentado aí em 3 grandes pilares. Primeiro, a neutralidade, a privacidade e a liberdade de expressão. E, de certa forma, as diretrizes que estão lá no Marco Civil, elas vão orientar não só aos usuários de serviços de internet, da internet como um todo, mas também às empresas que prestam esse serviço. Então, eu acho que a partir do momento que há essa clareza, fica melhor para todos, né? Tudo é previsto, existe como ser feito um planejamento, e eu acho que traz a segurança jurídica. E o que foi fixado em termos de neutralidade? O que isso quer dizer? Isso. A neutralidade quer dizer que o usuário ele não pode ser classificado pelo conteúdo que ele acessa. Então, ele tem direito de contratar um serviço e ele receber de acordo com o que foi contratado. Então, independentemente se ele usa aquela internet para baixar vídeo, para acessar a rede social ou para só enviar e-mail, isso não pode mais ser feita essa classificação. Ele deve contratar um serviço de internet e receber de acordo com o contratado, que é justamente para que a internet seja um ambiente neutro mesmo, né? Então, para que ele receba de acordo com o que foi contratado. Agora, normalmente, você tem um perfil de usuários de internet, os mais idosos, o pessoal que está começando, que não consegue entender muitas das informações desses serviços prestados. Uhum. Aí, nessa contratação, vai vigorar o Código de Defesa do Consumidor ou o Marco Civil já traz alguma coisa quanto à responsabilidade na questão da neutralidade? Então, na verdade, o Código de Consumidor continua vigente até porque não existem aí normas conflitantes, né? Até o Marco Civil, ele traz uma coisa, vamos dizer, mais macro, orientando até o trabalho dessas fornecedoras de acesso. É óbvio que o Marco Civil ainda deixou um espaço para que parcerias que venham até facilitar o usuário, promover aí medidas que venham a facilitar o acesso e às vezes até baratear esse acesso, isso pode ser tratado caso a caso, né? Mas é um ponto que vai depender até de um acompanhamento da própria Anatel, do Comitê Gestor da Internet, então não ficou tão engessado, até para que parcerias que sejam interessantes e que venham de uma forma geral a beneficiar o próprio usuário dos serviços, isso também foi contemplado e privilegiado lá pelo projeto, né? Privacidade, como é que ficou essa questão? Eu acho que esse é o grande temor de todo usuário. Isso. A gente tem, óbvio, a privacidade, ela é tutelada pela nossa Constituição como carta maior, e o Marco Civil ele acaba ratificando muitos desses conceitos que já são conceitos constitucionais, né, garantias constitucionais. Então, existem diversos termos que, na verdade, são reproduções daquilo que já existe na Constituição, como, por exemplo, a privacidade, lato sensu, o sigilo das comunicações, o Marco fala até em direitos humanos, então, tudo isso vem estampado como sendo, de fato, garantias para ficar claro que o usuário da internet tem essa proteção. Privacidade total, muito em função do que aconteceu nos Estados Unidos? Sim, até, na verdade, a discussão é anterior a esse episódio, mas o que acabou acontecendo nos Estados Unidos foi uma mola propulsora até para o projeto andar. Você veja que isso ficou travado por um bom tempo na Câmara e depois desse episódio ele acabou entrando em regime de urgência e acabou sendo aprovado na Câmara, né? Então, eu entendo que esse episódio dos Estados Unidos chamou a atenção da importância de se ter... De se regulamentar. Regulamentações para garantir o direito de todos, né? E tanto que... o que é um aspecto importante da privacidade? Agora ficou claro e se deu muita importância aos termos de uso e políticas de privacidade que na grande maioria dos sites existem essas políticas, mas muitas vezes o usuário são políticas tão grandes, que tem aquelas letrinhas tão pequenas, com termos que ninguém entende e, de certa forma, aquilo acabava não sendo dada a importância que merece. Hoje, o Marco Civil diz que
deve existir essa transparência. O usuário tem que saber exatamente a finalidade que vai ser dada aos dados pessoais que ele informa no site, precisa ser muito bem orientado sobre que tipo de informação que vai ser coletada e mais, foi conferido o direito, inclusive, de que, havendo o término desse relacionamento, o encerramento aí dessa relação, o usuário tem o direito de que todos os seus dados sejam apagados, né? E vai ser automático, obrigatório por parte da empresa, ou o consumidor vai ter que pedir essa destruição de dados? E na verdade deve ser uma coisa automática. Deveria, o encerramento né? Mas aqui no Brasil é mais difícil. Sim, mas como a lei diz isso, o usuário pode inclusive se preocupar e fazer essa solicitação e se na eventualidade de entender que existir algum mau uso, buscar as medidas legais e as ações necessárias para que seja garantido esse direito. Ontem me mostraram um aplicativo que o Face está fazendo automaticamente, não sei se você já viu, de juntarem os casais, surgiu uma terceira página. Então, por exemplo, eu tenho uma página e lá está escrito que eu tenho uma relação, tem um termo que eles usam lá, uma relação estável, enfim. Aí esta pessoa também tem uma página e fala que tem. Pelas fotografias, o Face consegue juntar e criar uma terceira página de casal. Isso não viola a privacidade deste ou deste? Você veja que é uma questão, eu acho que essa que é o grande interessante até da nossa profissão, né? Porque muitas das coisas dependem de uma interpretação. E eu vejo que se esse tipo de situação não foi muito bem esclarecido antes do usuário entrar nessa rede social, e inclusive ao assinar aqueles termos, dar a autorização para que isso aconteça, eu entendo que sim, é uma coisa que invade, porque e se houver aí um erro por parte de interpretação de fotos, ou de privacidade? Tudo isso pode gerar uma confusão que venha trazer prejuízos na vida real da pessoa. Né? Eu vou ousar dizer que o Face ele deve ter uma cláusula genérica, onde o internauta assina, porque ele quer entrar no Face, mas eu vi essa transformação ontem, foi a primeira que eu vi dessa junção. O mundo jurídico vai aguardar o que vai acontecer com isso. Porque até pegando um gancho aí do Marco Civil, se vier a ser aprovado, esse tipo de situação talvez tenha um impacto, porque precisa ser dada expressa, né? Então precisa ter essa autorização para esse tipo de situação, para que não haja violação desses direitos, essa transparência. Então, se isso não foi informado e se eles, autorizado, né? Não, e se eles fazem o link pelas fotos, Tadeu, você já pensou? De repente você tem muita foto com um amigo ou com uma amiga e o Face vai, né? É um perigo. É um problema, isso pode separar muitos casais. Mas eu tenho certeza disso, vai ser um drama. Bom, tá bom, temos garantida a privacidade. Sim. E onde fica então agora, que também eu acho que é outro grande problema, é a liberdade de expressão? Sim. Um ponto muito importante que a gente vê pelo Marco Civil é essa preocupação com a liberdade de expressão, e deve ser assim mesmo, porque é um direito essencial, é um direito que deve acompanhar aí as pessoas, até para que elas possam se manifestar. A gente até falou de cultura, né? Não deixa de ser aí um reflexo disso, de que possam dar a sua opinião, enfim, demonstrar do que gosta, enfim, é um direito fundamental, e isso foi mantido no projeto, tanto que é um dos pilares. A única questão que a gente acaba vendo é que houve, no meu ver, aí misturaram algumas situações que deixou o projeto, se for passar pelo Senado da forma como está, vai ser prejudicial. Por quê? Como é que funcionava porque quando a gente fala em liberdade de expressão, é óbvio que a liberdade de expressão ela convive com outros direitos igualmente constitucionais que estão no mesmo patamar.
né? Então, esses direitos como a privacidade, a honra, principalmente, são igualmente importantes. Afinal, hoje você é aquilo que a sociedade também entende que você é. Essa reputação social é importante para a pessoa. Tanto que não raro, muitas vezes em razão de episódios que acontecem na internet, a pessoa chega às vezes ao extremo de tirar a própria vida. Sim. Porque não consegue enfrentar aquela situação, né? Então, qual que é a grande questão? A liberdade de expressão, ela deve ser garantida, mas desde que também ela não impacte com outros direitos igualmente constitucionais. Então, o que a gente tinha hoje, né? Qual é o quadro que nós tínhamos hoje? Uma pessoa que se sente vítima de um determinado conteúdo na internet, então, desde algo que viole aí a sua privacidade, cenas de nudez, ou ainda utilização não autorizada da sua imagem, ou ofensas propriamente ditas, ela poderia buscar aí o provedor extrajudicialmente, informar: esse conteúdo viola um direito meu. E o provedor ia tomar uma decisão: retira o conteúdo, não retira o conteúdo. O que acontece? Quando essa discussão vai para o judiciário começou a sedimentar um entendimento, inclusive o próprio STJ, que se o provedor, uma vez notificado de um conteúdo indevido no seu site, ele ficar inerte, ele vai responder por aquela inércia, indenizando a vítima, tendo uma responsabilidade aí solidária com o infrator. Mas por quê? Não porque ele é o responsável por aquele conteúdo, mas sim porque ele não agiu quando deveria ter agido. Então, ele fez que a ofensa da vítima, esse prejuízo, se perpetuasse no tempo, né? Fazendo com que a vítima tomasse todas essas medidas. Então, eu entendo que não é correto mesmo você responsabilizar o provedor por tudo, mas a partir do momento que ele toma ciência de que algo errado está acontecendo num ambiente que é de sua responsabilidade, ele tem sim que responder por aquilo. Então, hoje, o STJ tem defendido que, se uma vez notificado, é o princípio que a gente fala do notice and take down, notificado da violação de direito, ele deve retirar o conteúdo, tá? Só que como que ficou isso no Marco Civil? Até por existir essa preocupação com a liberdade de expressão, existe lá um artigo que vai dizer: o provedor não é responsável pelo conteúdo da sua página. E mais, ele só é obrigado a retirar um conteúdo com ordem judicial. E ele só vai responder, né, em termos de uma indenização, se com ordem judicial não retirar o conteúdo. Só que aí vem a crítica, Rosana: ordem judicial se cumpre ou se discute. Sim. Né? Aliás, está na Constituição Federal também. Sim, então depois da ordem judicial a gente entende que não faz sentido essa discussão indenizatória. Isso tem que ser prévia. E fora que a gente acaba aí trazendo novas demandas que muitas vezes seriam desnecessárias. A gente que atua nessa área vê quantos casos, às vezes a vítima só quer tirar o conteúdo do ar e quer sossego, não quer perseguir com uma ação, e acaba agora sendo obrigada a adotar uma ação judicial, porque somente com ordem judicial o provedor vai ter que tirar esse conteúdo. Então, mas quantas ações vão vir à tona em razão dessa situação? Né? Então, a crítica, se é que merece, é nesse aspecto, porque o projeto só faz uma única ressalva. A única hipótese que o provedor está obrigado a retirar extrajudicialmente, sob pena de responder civilmente por isso, é nas hipóteses de nudez e pedofilia, que envolve, mas a lei fala em nudez e cenas de sexo, que até convencionou chamar da vingança pornô, que eles falam, né? Então, se a pessoa se reconhece em algum vídeo, alguma imagem, está em cena de nudez ou de sexo, pode notificar extrajudicialmente, e se o provedor não atender esse pedido, passa a responder. Só que veja, né, você cria aí dois pesos e duas medidas. Por que as demais vítimas? Então, será que uma pessoa que está tendo a sua honra ali achincalhada na internet, ela não é igualmente... Me lembra, sabe o que, Rúbia? Aquela coisa do crime de menor potencial lesivo. Crime é crime, na verdade, infração é infração, ofensa é ofensa, mas parece que ficam tentando dar nota, né? Uma é mais... Não, é uma ofensa.
Eu concordo com você em número, gênero e E grau. até talvez a preocupação do legislador com relação a essa exigência de que seja adotada uma ação judicial fez com que se colocasse uma ressalva que esse tipo de ação pode ser proposta num juizado especial, que você não precisa de advogado e tudo, mas a gente sabe que não é bem assim. Como que a vítima vai saber fazer os requerimentos certos? Como sempre, né? Aquela é difícil velha não discussão. estar assistida por um advogado, ainda mais em situações tão complexas que envolvem a internet, Mas, pedidos específicos. Rúbia, né? eu sempre falei aqui e volto a repetir. Eu não tenho nada contra juizados, não tenho nada contra conciliação, mediação, arbitragem, desde que na presença de um advogado. Seja qual for o direito, o cidadão não sabe do seu direito, nós sabemos. Então, nós somos a voz daquele direito ofendido, junto à sociedade, porque eu recebo um monte de gente, eu não sei se você também, o Tadeu deve ter ouvido falar já disso, de pessoas que vão ao juizado, não conseguem falar o direito que eles estão pleiteando. O que é pedido para o juiz não tem nada a ver com nada, o que vem, obviamente, não tem nada a ver com nada, e aí essa pessoa lhe procura para você fazer um milagre. E a gente não faz milagre, a gente consegue muita coisa, né, Rúbia? Claro. Mas milagre não. Claro, então é difícil que a vítima, às vezes, tenha até a percepção do que ela precisa fazer, né? Veja que uma outra questão importante do Marco Civil que dá para a gente também chamar a atenção é que ficou agora regulamentado o prazo pelo qual os provedores devem fazer a guarda das informações que vão permitir a identificação do ofensor. Do ofensor. Porque se a gente pensar que na internet a grande maioria das condutas ofensivas são cometidas num primeiro momento de forma anônima. Com certeza. Né? E a única forma da vítima chegar a essa através da primeira informação. É obtendo aí desses provedores de serviço de conexão e de aplicações na internet os registros, né, esses logs, essas informações cadastrais que tragam aí a autoria dessa pessoa, até porque é um preceito constitucional, é livre a manifestação do pensamento, mas é vedado o anonimato. Exatamente. Então, se você quer falar, você pode falar. Aliás, mas desde isso que podia ser aplicado também, esse princípio podia ser aplicado também nos movimentos de rua, né? Porque eu acho que o povo, infelizmente, foi retirado da rua por conta de medo, né? E eu acho que o Brasil precisava estar de novo na rua. Mas esse é papo para outro programa nosso. Eu quero te provocar, e aí ao Tadeu também, antes de provocar os dois. Se o provedor estiver fora do Brasil, para cumprir essa liminar vai ser um inferno, é isso, Rúbia? O projeto a gente até comentou a questão dos Estados Unidos e nós tivemos um ponto que a gente entende que foi uma vitória, porque teve aí o entendimento de que para tentar tutelar o brasileiro, então todas as empresas deveriam, estrangeiras, ter um data center aqui no Brasil, só que isso ia burocratizar e não ia resolver o problema, né? Então o projeto teve uma saída aí, uma alternativa que foi muito mais inteligente, que é todo aquele que vai participar ou que vai coletar informação, ou que proveu o acesso, ou que analisou a informação, enfim, vai ter que cumprir a legislação brasileira, porque tudo aquilo que no fluxo de internet passou algum ato aqui no Brasil... Mas não vai resolver, Rúbia. Porque você tem uma liminar contra um provedor para tirar um conteúdo, ele está em Bangladesh. Sim, é difícil. Não adianta. Porque é burocrático. É isso mas que eu não falo. tem como, né, Rosana? Porque infelizmente a própria soberania exige esse tipo de situação. Então, se o provedor que está fora, ele não tem nenhuma representação no país... Mas ele não tem interesse em estar aqui? Mas é que muitas vezes a gente acaba vendo situações em que o provedor ele não tem nenhum tipo de operação aqui no Brasil. Eu acho que aí tem que seguir esse trâmite, Mas né? então nós vamos começar a orientar os brasileiros a não contratarem com quem não tem endereço no Brasil. Porque esse é o grande problema da justiça. Vai mandar carta rogatória? O cidadão comum? Não. Então, e agora eu vou para a provocação, que o nosso tempo está esgotando. Há uns 15 dias eu entrevistei o Tércio Sampaio Ferraz, que para mim é Nossa, eu sou apaixonada por ele, filósofo do direito. E ele estava falando justamente sobre isso, internet e tal. Primeiro ele fala que o brasileiro nunca aprendeu o espírito da lei, ele quer sempre burlar a lei. Né? A maioria dos brasileiros, infelizmente, tanto que jeitinho. Sai uma lei, mas 2 horas depois já tem um monte de dicas de como quebrar a lei. Mas ele estava falando que o direito, o mundo mudou,
e o direito não está conseguindo acompanhar. Então eu dou um exemplo. Direito autoral tem a ver com o Tadeu. Internet. Então alguém põe lá um quadro, uma música nova, né? No YouTube, enfim. Aí outra pessoa vai e começa a repipocar, compartimentar, isso está no mundo todo. Direito autoral acabou, né, Tadeu? Acabou. Acabou. Então tem coisas que eu acho que o nosso direito, Rúbia, ainda não está pensando. Então o Tércio falava assim, Rosana, onde que é o lugar da assinatura de um contrato? Se ele é virtual, ele vai ser em Bangladesh, em São Paulo? Não, mas tem o Marco Zero, o Marco Civil, que fala que é a lei brasileira. Mas em Bangladesh vai ter uma lei que fala que é a lei de Bangladesh, né? Então, que a gente tem que repensar tudo isso, porque quando você fala em internet, quando você fala... a internet, ela invade todas as esferas, sim, inclusive a sua, claro, não é? A nossa, o direito. Então, eu acho que temos que começar a repensar muito no direito. A gente está, de novo, apagando fogo e não está mexendo na estrutura do direito. E eu acho que mais importante também, além de todas essas considerações, porque de fato a internet põe em xeque até a própria noção de fronteiras, porque sim, você daqui do seu local, você pode estar contratando em outro lugar, você pode estar ofendendo pessoas de outros lugares. Exatamente. Então, de fato, coloque em xeque isso. Mas eu acho que um instrumento importante, que eu acho que é ligado até à própria discussão de cultura, você precisa educar as pessoas precisam saber como usar. Então, muitas vezes, eu te diria que grande parte dos usuários de internet hoje não sabem que se pode até chegar à sua identificação, que não existe como chegar a um ofensor. Claro que a gente tem pessoas que são profissionais em cometer crimes e aplicar golpes e tudo, mas essa não é a grande maioria, né? Então, eu vejo que há a importância de trazer mais informação. As pessoas precisam aprender, de fato, quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, como utilizar a internet. E os cuidados. Os cuidados. Até a gente estava nessa discussão de cultura, eu vejo que às vezes o ente governamental perde a oportunidade de utilizar a cultura como elemento de resgate. Então, pessoas que são marginalizadas, muitas vezes elas são trazidas à vida de novo pela cultura. A gente vê aí pessoas que sofrem com depressão, estão doentes, enfim, que a cultura salva essa pessoa. Então, tudo. Então, por que não? A própria internet também, nesse viés de que acaba, às vezes, muitas vezes sendo utilizado como um elemento cultural também, como de disseminação. De disseminação. Então, se bem utilizada, quantas coisas que a gente não pode chegar, né? Quantos resultados positivos. Com então, no que se refere a direito autoral no universo da internet, hoje no Brasil existe um grande debate, né? E ninguém chegou ainda a uma conclusão que se quer, e eu creio que é difícil. Porque tem quem defenda, né, a criação livre e que acredita que divulgar por si só está legal. Mas tem também quem defenda, falou, olha, qual é a tua profissão, né? Clarice Lispector falava, não me peça de graça aquilo que eu tenho, a única coisa que eu tenho para lhe vender. Né? Então, que é a propriedade intelectual. Então, se eu sou um criador e vivo disso, como é que fica? Exatamente. Né? Então, é um debate. Agora tem, por exemplo, o caso do Tom Zé, que criou todo um trabalho e disponibilizou. Tem quem disponibilize, mas também tem quem queira, né, receber por isso. Né? Então, é um debate e, como vocês falam, é muito novo tudo isso. Agora, tem casos que realmente são absurdos, que mesmo que correm soltas aí nas páginas do Facebook. Inclusive, a gente até criou, tem uma letra de uma música e é em cima disso, né? Eu e minha companheira, a música que ela vai gravar agora. E que vai vir aqui um dia, né? Sim, já vamos trazer. É em cima disso, porque eu vejo coisas absurdas no Facebook e que de repente vai de encontro à ofensa das pessoas. Eu fui atacado porque eu fui em um encontro de hip hop lá em São Bernardo do Campo e, coincidentemente, tem um vereador que é meu amigo lá da cidade e eu ao lado do vereador e do secretário de Cultura, e essa foto foi postada no Facebook. Quer dizer, um cara que eu conheço, que está perturbado mentalmente, porque não é possível um negócio daquele. Foram altos ataques, até que eu denunciei o cara.
né, porque ele me viu ao lado Só por de isso. um político. Só Só por por isso. isso. Né? Infelizmente a gente vê que as pessoas estão muito intolerantes e muito agressivas, né? E eu tenho a impressão também que nesse mundo do Face, as pessoas esquecem que estão falando com milhares de pessoas. Exato. Elas acham que estão na sala de visita ainda. Não, né? e a pessoa, muitas, né, colocam, olha, eu vou tomar café. Né? Eu já cheguei, vi a pessoa dizendo que ia olha, estou indo ao banheiro. Né? Então mas é bem aí isso. entra até numa outra discussão que é a questão da segurança. Claro. Diz quantos episódios nós já não vimos de pessoa que fala estou viajando e teve a casa A assaltada. casa assaltada, né? exatamente. E mais do que isso, eu vejo que as pessoas esquecem um pouco do direito alheio, porque muitas vezes, no seu caso mesmo que você acabou de dizer, colocam fotos suas sem a sua autorização. Então, muitas vezes você está num ambiente particular, na sua casa, né? Enfim, num momento íntimo, que às vezes você não quer que por algum motivo isso vá ao conhecimento do mundo, Claro, né? claro. E às vezes uma pessoa inadvertidamente acaba colocando a sua imagem, colocando esse momento na internet sem a sua autorização. Eu né? diria que se a cultura, e aí eu me lembro, me vejo lendo Monteiro Lobato, né? Há pouco tempo atrás, e a internet, ainda estamos com essa dificuldade toda, e se Deus quiser, rapidamente vocês lá vão conseguir, imaginem a internet, que é algo tão novo, não é? Nós estamos indo para o nosso encerramento, é uma pena, porque eu continuaria conversando com eles aqui há um tempão. Rúbia, prazer conhecê-la, obrigada pelas informações. Vamos esperar passar no Senado e aí você voltará aqui para a gente continuar falando. Claro, eu agradeço o convite de estar aqui com vocês, cumprimento todos os internautas e fico à disposição para qualquer esclarecimento que se tenha ainda sobre o assunto. Muito obrigada. Tadeu, prazer. Prazer meu, Rosana. Espero você de volta aqui com a Precisou, sua musicista. Chamou, estamos vindo. E olha, obrigado por conhecer você, a Rúbia. Prazer estar com vocês aqui. Todo meu, e continue nesse projeto. A gente precisa de muito circo, teatro, música e grafite. Não é? Queridos internautas, voltamos semana que vem com temas de relevo para o nosso Brasil. Eu acho que a internet temos muito que pensar, porque é exatamente isso que a Rúbia colocou, os cuidados que a gente tem que ter para não ofender terceiros, que a gente nem percebe, né? O cuidado com as crianças, enfim. E cultura, né? Tudo de bom, né? Você já marcou sua peça de teatro esse final de semana? Você já foi ao circo? Enfim, pelo menos uma das coisas, né? Ou vai dançar, ou vai no circo, ou vai no teatro, ou vai ouvir uma música, um show de música, porque hoje eu li uma frase e eu complementaria, que viajar é o único investimento que realmente te traz retorno, né? Você nunca vai perder isso, ninguém vai te tirar e não vai sair de moda. Cultura também. Fiquem com Deus, até semana que vem.